Bom, gente, hoje começamos o terceiro episódio do podcast Fala AgroInsper, aí um podcast do AgroInsper em parceria com o escritório Martins e Associados. É um prazer estar aqui hoje novamente e falar de um tema que é muito importante. Falaremos aqui hoje da realidade do mercado de insumos agrícolas no Brasil. Para falar desse tema, trouxemos aqui o Eduardo, membro do AgroInsper. Ele vai contar aí um pouquinho pra gente de que semestre que ele tá, de que ele faz no AgroInsper. Bom, agradeço aí, Gabriel, pelo convite, agradeço ao escritório aqui, Martinez e Associados, nosso parceiro aqui no podcast, pelo convite para participar aqui. Sou aluno da graduação de Economia no INSPER, estou no segundo semestre e no AgroInsper eu sou membro de eventos, meu coordenador aqui é o Gabriel, membro de grãos também, área de projetos, e vim aí debater esse tema tão importante que é a indústria de insumos no Brasil. É um tema importantíssimo e até hoje eu vi uma notícia que essa safra aí vai ser uma das mais caras. E vamos dar uma introduzida aí, acho que você pode dar uma pincelada pra gente de como está o Brasil aí com a indústria de insumos? Bom, a indústria de insumos no Brasil, como você falou, é muito, muito importante. Atualmente representa uns 3,5% do PIB do Brasil. Se você pensar no agro como um todo, são 25% aproximadamente. Então, você tem ali 15% do PIB do agronegócio vindo da indústria de insumos. É algo bem relevante. E quando a gente pensa na indústria de insumos, automaticamente a gente pensa ali nos custos que vem para o produtor. Então, a gente percebe que nesse momento a gente é muito dependente do exterior e isso traz, em momentos como esse que estamos vivendo de pressão inflacionária, maiores custos, perda de eficiência ao produtor. E para o futuro a gente tem que trabalhar isso, tem que reduzir essa dependência do exterior principalmente, e investir mais na indústria nacional para que a gente possa continuar produzindo com alta eficiência, com alta produtividade, que se fazem necessários insumos para que isso aconteça, principalmente num grande player como o Brasil, no cenário do agronegócio. Isso aí é um tema muito importante e o produtor que não está atento ao mercado, não está ali atento ao que tem que comprar, resguardar para produzir, muitas vezes sofre com a alta dos preços aí. E eu acho interessante a gente falar um pouco, antes de entrar a fundo no que é a indústria de insumos e essa relação aí do Brasil, a gente falou aqui em vários podcasts que existe diversos agros dentro do agro brasileiro, que é um agro que se desenvolve mais e, por outro lado, um agro mais precário. Assim, qual você vê que é a dependência de cada agro aí com a questão dos insumos e com a variabilidade do preço deles? Bom, o uso mais intensivo de insumos de alto valor ali, de maior tecnologia, se dá nas grandes propriedades que empregam a agricultura de precisão ali, principalmente produtores ali do Centro-Oeste, grandes produtores agrícolas em geral. Os pequenos produtores ali, que geralmente têm uma agricultura mais de subsistência, acabam sendo uma parcela menor do consumo desses insumos. No que se refere aos grandes produtores, a gente percebe ali que uma parcela grande do custo desses produtores são os insumos agrícolas. Então mas apesar disso, a gente pode perceber também que esses grandes produtores têm um maior poder de barganha ali no que se refere ao preço, aonde ele vai comprar, a qualidade do insumo que ele vai comprar. Os pequenos produtores, apesar de consumirem menos esses insumos, eles ficam mais reféns ali da loja local, da distribuidora local de insumos ali. E aí é um gargalo importante que para o produtor pequeno viver, né, conseguir produzir, se aderir ao mercado, ele tem que estar conectado aí com custo eficiente.
E aí essa dependência muitas vezes prejudica a atividade do pequeno produtor. E aí falando de dependência, a gente tem uma dependência que em esfera global é muito significativa, né? Que é a dependência do Brasil com outros países. Assim, como é que você vê essa dependência hoje? O quão prejudicado a gente é por ter ela? Bom, o Brasil, à medida que foi crescendo ali o seu agronegócio, principalmente ali depois da década de 70, com a expansão ali para o Cerrado, para o Centro-Oeste, a gente precisou cada vez mais de insumos agrícolas. E para suprir essa demanda, a gente buscou o exterior. Então a gente tem ali a dependência muito grande dos países ali, principalmente do leste europeu, que estão sendo afetados ali por sanções, está aumentando o preço desses insumos chegando ao Brasil, principalmente a Bielorrússia e a própria Rússia, são 2 grandes fornecedores de insumos ao Brasil. Tendo isso em vista, a gente percebe que em momentos como esse de tensão geopolítica, de pressão inflacionária global, isso acaba afetando muito o produtor brasileiro que está ali na ponta. Os insumos chegam mais caros, ele tem um custo muito maior para produzir, e se a cotação do produto que ele está vendendo ali não acompanhar no final, espreme a margem dele, ou até mesmo ele chega a ter prejuízo. Então é importante a gente tratar desse tema visando dar mais segurança aos nossos produtores ali na hora de produzir. E o que a gente pode fazer para que isso se dê é que a gente precisa substituir essas importações, não necessariamente totalmente, mas em parte ali. Nessa indústria de insumos, ao longo dos anos, a gente teve um desinvestimento, não só na indústria de insumos, na indústria brasileira como um geral, e a gente precisa reverter isso. A gente tinha ali o maior player de fertilizantes, sendo a Petrobras, uns 10 anos atrás. Eles tinham ali 4 plantas em operação, mais uma em planejamento. Essa que estava sendo planejada foi cancelado o projeto e eles desativaram 2 das 4 plantas que eles tinham. Então a gente vê nitidamente esse desinvestimento na indústria de insumos aqui no Brasil, que precisa ser revertido para a gente reduzir essa dependência do exterior e dar mais segurança ao nosso produtor para que ele consiga produzir bem e alimentar o mundo, que é o lema aqui do nosso agro, promover também a segurança alimentar do planeta, que depende muito do nosso país. Eu ia falar agora, eu pensei nesse termo, segurança alimentar. Com essa alta de insumos, também ocasiona um processo inflacionário no preço das commodities agrícolas. E aí uma questão, como levar alimento aí para todo mundo? E aí entra o quesito segurança alimentar, que é um problema que a gente sofre com isso. E agora, em uma parte dos insumos que você falou aí do desinvestimento que a gente tem no Brasil. O Brasil tem potencial natural para se tornar um produtor de insumos, de fertilizantes? Com certeza. O Brasil tem ali grandes reservas de nitrogenados, principalmente potássicos ali, que podem ser extraídos ali, mas para isso precisa de investimento. A gente ainda não tem ali um grande player no mercado de insumos, alguém que produza esses fertilizantes, esses defensivos, e é necessário que alguém se consolide nisso para que a gente possa crescer essa indústria no Brasil. O Brasil tem, sim, muito potencial nessa indústria. A gente já é um grande produtor de sementes, a gente inclusive exporta sementes, mas ficamos para trás no que se trata de defensivos e fertilizantes. É um setor que precisa de investimento e que pode crescer bastante no Brasil, promovendo um crescimento econômico e uma maior segurança para o nosso agronegócio. Eduardo, e assim, toda relação aí, o governo tem alguma interferência que pode ajudar ou até piorar. Como é que o governo brasileiro se posiciona, o Estado brasileiro se posiciona diante dessa capacidade que a gente tem de produzir e dessa necessidade, por outro lado, de ter ali os insumos para a produção de uma maneira mais fácil? O governo toma alguma atitude ou ainda está meio de lado?
Bom, nos últimos anos, assim, olhando um pouco para trás, a gente se viu ali numa posição muito confortável. A gente conseguiu obter esses fertilizantes ali de outros países de maneira certamente fácil. Isso mudou agora no contexto que a gente vem vivendo hoje, e isso pressionou um pouco o governo, que se mantinha ali mais afastado da situação, mas tendo em vista essa ameaça de que o Brasil pudesse ficar sem fertilizantes, a gente só tinha ali 10 meses de estoque de fertilizantes quando estourou esse conflito na Ucrânia, o governo se viu pressionado a agir. Tendo isso em vista, foi posto em prática o Plano Nacional de Fertilizantes, que é um plano instituído pelo governo, pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério de Minas e Energia para substituir ali as importações, de certa forma, até 2050. Então, um plano ali de 28 anos que visa investir mais nessa indústria nacional de insumos, principalmente fertilizantes, e ao longo desses 28 anos e aumentando a participação da indústria nacional no fornecimento de insumos aí para o nosso agronegócio. E esse plano, assim, ele já está ativo ou em que pé que ele está aí? Dá uma introduzida o plano aí foi para a turma que tá vendo. Com certeza. O plano foi ali proposto pelo Ministério, como eu disse. O governo Bolsonaro, o presidente, sancionou esse projeto e ele deve estar sendo posto em prática aí a partir dos próximos meses ou talvez no ano que vem, e aí vigorar até o seu prazo, que é 2050. É um caminho importante a ser percorrido, porque falou de Brasil, falou de agro, e o agro tem muito gargalo aí, que prejudica ele a não ser tão eficiente quanto poderia. Um exemplo aí é a indústria de insumos pouco desenvolvida dentro do Brasil, uma dependência com o exterior. E aí, entrando nesse assunto, a gente tem também o assunto da logística, né? Porque o produto chega no Brasil, ele tem que chegar até o produtor. E o produtor tá espalhado no Brasil inteiro. Então, assim, essa logística aí, qual que é o prejuízo dela para o produtor? Bom, tem uma... Como é que incide nele? O custo aí deve aumentar muito. Bom, a gente fala que o Brasil é excelente, excepcional da porteira para dentro, mas da porteira para fora a gente ainda tem muito gargalo aí, como você bem citou aí. Nessa questão logística, o Brasil tem uma dependência muito grande do modal rodoviário ali, que é um meio de transporte mais caro, que provoca perdas. Por exemplo, na safra de soja, a gente chega a perder 20%, 30% da nossa produção simplesmente porque cai do caminhão ali no trajeto. Isso tem mudado um pouco nos últimos anos, foi aprovado aí o marco legal das ferrovias, aumentando o investimento ali. Agora não vai precisar de mais de licitação para fazer uma obra de uma ferrovia, só uma autorização, a empresa chega lá, propõe para o governo autoriza ali a construção da ferrovia e a empresa vai lá, constrói e passa a operá-la. Isso tudo melhorou um pouco, mas a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, que a gente tem ali, os caminhões geralmente saem das regiões produtoras, levam aos portos o nosso produto, é o caminho usual. No que se trata de insumos, a gente faz o caminho reverso, ele sobe dos portos para o interior. Então a gente ali tem uma menor eficiência, até por ser um contrafluxo, vamos dizer assim, e além disso é o modal rodoviário, que provoca perdas e é mais caro, que lá na ponta acaba reduzindo a eficiência. O produtor tem um custo maior ali de transportar seu produto e isso tudo se transforma numa perda de eficiência ao longo da cadeia. Além dessa questão do transporte, na logística a gente pode também considerar um ponto bem importante, o armazenamento. O Brasil tem um déficit de armazenamento muito grande, principalmente ali nos estados do Paraná, do Mato Grosso ali. A
a gente não consegue armazenar nem a nossa produção de grãos. O produtor tem que vender rápido para escoar ali o produto, para não perder ali o produto que ele tem, porque ele não tem como armazenar. Isso não seria diferente nos insumos. A gente não tem capacidade de construir estoques de insumos, diferente da dinâmica do mercado americano ali, por exemplo, que eles conseguem estocar 3 anos de safra e 3 anos de insumos. Então, precisa de investimento pesado nessa parte de armazenamento para que a gente possa promover até uma maior segurança para o produtor ali na hora de produzir, pelo fato de ter fertilizante ali disponível, principalmente num período de pressão inflacionária como que a gente vive, e na hora de comercializar também. O produtor tem que ter ali uma forma de armazenar seu produto para não ter que vender na hora ali, que talvez o preço não seja tão bom. Pode armazenar ali e aguardar o momento de um preço melhor, como é o que acontece nos Estados Unidos, principalmente ali por meio de cooperativas, de produtores que constroem armazéns e estocam ali a sua produção e seus insumos para que eles vão utilizando ao longo do tempo ali. E aí tem 2 ineficiências que você falou, são 2 áreas de oportunidade para o desenvolvimento de negócio, muitas vezes da iniciativa privada, entrar aí e mudar a situação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da iniciativa privada na parte da malha logística e na parte de armazenamento. Como é que pode ser uma entrada da iniciativa privada aí que pode mudar a situação? Bom, ao longo dos anos, o agronegócio tem sido um setor muito subsidiado pelo governo. Ali, o financiamento se deu muito pelo subsídio do Estado. Isso tem mudado, os players privados têm entrado ali no financiamento rural, porque fala de Brasil, fala de agro. Então, os players privados estão se atentando para isso e estão tendo cada vez mais investimentos no agronegócio. A gente tem como exemplo o Fiagro, os FIIs de agro estão entrando ali no negócio. Quando a gente fala de logística e armazenamento, tem que ter ali um incentivo do Estado também, porque é um déficit muito grande e o Estado tem que trabalhar ali também. Mas acredito que esses novos entrantes privados têm o interesse de aumentar essa eficiência, de financiar essas atividades. No setor ferroviário, a gente já vem... a maior parte do investimento tem sido da iniciativa privada nos últimos anos. É algo que a gente pode replicar também na logística de armazenamento, players privados entrando ali para construir armazéns, aumentando a capacidade de estocagem no Brasil. Isso pode se dar tanto por cooperativas ou por empresas maiores, empresas estrangeiras. Mas para tudo isso a gente precisa de uma melhora do ambiente de negócios aqui no Brasil, que é algo que tem que ser trabalhado nas instâncias do poder, no Congresso Nacional, no Senado Federal, no Executivo ali, para melhorar esse ambiente de negócio, para favorecer cada vez mais esses novos entrantes privados, que o setor público, infelizmente, não vai dar conta sempre de financiar o nosso agro. A gente precisa do dinheiro da iniciativa privada também, para promover um crescimento desses setores que a gente apresentou aqui, trouxe como gargalos, para aumentar essa eficiência e promover o maior crescimento do nosso agronegócio. A iniciativa privada aí tem um mar de oportunidades para crescer dentro do agronegócio ainda. Fora da porteira ainda tem muita ineficiência e com uma iniciativa privada mudando, empreendendo ali, tem a oportunidade de ajudar o produtor e de ajudar o Brasil. E aí nessa iniciativa privada, eu estava pensando aqui em outra coisa que se desenvolve muito pelo privado mesmo, que é a biotecnologia. Muito dos insumos tradicionais estão sendo substituídos por outros mais tecnológicos e que usam dessa biotecnologia, muitas vezes movidas por startups aí, que entram nesse processo, por uma iniciativa privada sempre. Pelo governo não vejo tanto essa questão da biotecnologia. Na Embrapa pode ser que estejam sendo feitas pesquisas, mas agora falando no ponto biotecnologia mesmo, como você vê o produtor se relacionando com essa nova tendência, como você vê
a relação aí de dependência do Brasil com o exterior e a entrada desses novos insumos aí, como pode ajudar nisso aí? Bom, nesse setor de biotecnologia, ao longo do tempo, a Embrapa vinha sendo a principal responsável ali pela pesquisa no setor de biotecnologia. Isso tem mudado. A gente tem visto ali empresas novas entrando ali no setor e eu enxergo isso com muita positividade. Você vê ali um setor que tem potencial para ajudar o Brasil a suprir suas necessidades de insumos ali. Acredito que o crescimento dessa indústria, apesar de ainda ser uma indústria incipiente, vai ser um crescimento exponencial e vai andar junto com a indústria tradicional de insumos, ajudando o Brasil a substituir essas importações e aumentar a nossa eficiência e a nossa segurança. É uma indústria com certeza com muito potencial e que, principalmente vindo da iniciativa privada, vai trazer benefícios aí para o nosso agronegócio. É uma forma de dar variedade aí às necessidades produtivas aí do agronegócio, com certeza muito importante. E agora eu estava aqui pensando, falamos aqui hoje da relação do Brasil com o exterior, da dependência do agronegócio brasileiro com os insumos vindos de fora, de uma possibilidade de desenvolvimento dentro do país dessa indústria e aí uma diminuição dessa dependência que o Brasil tem com outros países. Falamos aí da importância de uma malha logística, de uma iniciativa privada mais presente no agro, dentro dessas áreas que não estão tão desenvolvidas. Falamos agora de biotecnologia e eu acho que é um setor que abrange muita coisa. O tema aqui é muito abrangente. Agora, daqui para frente, o que você vê o Brasil nesse tema? Como é que ele vai andar? Quais são suas perspectivas boas, ruins? Que o Brasil melhore a longo prazo, a médio prazo? Bom, o agro aqui no Brasil é um setor que se enxerga com muito otimismo, né? O que move a nossa economia é o setor que vem crescendo aí recorrentemente ao longo dos anos. Nesse setor de insumos eu enxergo muito potencial no Brasil e acredito que vai ter uma expansão muito grande aí nos próximos anos, principalmente agora que esse conflito trouxe uma luz, uma atenção especial a esse setor que vinha sendo ali um pouco esquecido pelo governo, aprovado o Plano Nacional de Fertilizantes ali, as empresas do setor de biotecnologia entrando ali. A gente vai ter um crescimento bem grande dessa indústria de insumos. Acredito que os próximos anos devam ser ali muito benéficos para esse setor, que beneficia o agro como um todo. Acredito que a gente vai ter muitos ganhos de eficiência no agronegócio, principalmente com os players privados também enxergando o potencial do setor, com cada vez mais recursos, mais crédito, mais financiamento, que era algo que o Brasil tinha uma dificuldade, o crédito não chegava ali na ponta, o financiamento não chegava ali no produtor. Vem chegando, vai chegar na indústria de insumos e nós vamos ver um crescimento aí dessa indústria. Tem que pegar na ascendente aí que o agro tá, né? Só vem subindo, vem na contramão do resto todo do Brasil, vem crescendo e precisa desenvolver em todas as áreas. E aqui a gente fez um resumão de tudo. Muito conteúdo, até muita coisa que, se quisesse, dava para ficar estudando e conversando muito tempo. Mas acho que passamos um geralzão muito bom. Você acha que tem mais algum ponto que é importante destacar aí nessa questão dos insumos no Brasil? Bom, acredito que, como você disse, a gente fez um apanhado geral aqui, é um debate muito amplo, dá para entrar com muita profundidade, mas acho que a gente deu um apanhado geral aqui, deu para levar para o ouvinte uma boa perspectiva desse setor, um bom geral assim. Acredito que, no geral, nós abordamos bem esse tema. E o tema, então, realidade do mercado de insumos no Brasil, foi o nosso terceiro tema. E é a sequência de temas que o AgroInsper está buscando suprir aqui no podcast. Levar informação
e aos poucos o ouvinte desse podcast entender mais de todo o setor do agronegócio, entender como é que está o dentro da porteira, o fora da porteira, como que está o produtor brasileiro aí em todo esse movimento do agro, esse crescimento, o que realmente está acontecendo. O tema realidade do mercado de insumos no Brasil foi bem suprido, creio eu, e agora é o agradecimento ao Eduardo aqui por ter participado. Foi um ótimo bate-papo. Espero que todos que vão ouvir aí o podcast gostem e aprendam muito. Eduardo, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Obrigado novamente ao escritório aqui pelo convite também, Escritório Martinez e Associados. Espero que o conteúdo que trabalhamos aqui traga uma melhor noção aí para os nossos ouvintes. Muito feliz por ter ter feito esse bate-bola aqui contigo. Muito bom, muito bom. Agradeço a todos, espero que gostem. E o AgroInsper está à disposição para levar informação a todos. Essa parceria aí, como já estamos falando sempre em todos os podcasts, vai trazer bons frutos para o agronegócio brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado.